segue sendo isso, não se preparou quando era preciso. Agora Deus deve ter sido mal. Agora não adianta prece nem Ave Maria, e aguardamos do último dia a condenação do juízo final. O que adianta a riqueza e a muita fama, se aos olhos de Deus está jogado na lama, espiritualmente não enxerga a luz. O que adianta a alta posição do homem, se o pecado dia a dia o consome, fazendo ficar distante de Jesus? De que adianta tudo que o mundo oferece, se tudo aqui mesmo um dia perece, e ainda no inferno pode lançar? Procure enquanto é tempo aceitar a paz, se morrer perdido não terá jamais oportunidade para se salvar. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai antes que se decida aceitá-lo e sempre o obedecer. A Bíblia afirma que há dois caminhos eternos, um leva ao céu, outro ao inferno, onde o bicho nunca vai morrer. Será que depois de ouvir esse novo pecado, continuará na vida de pecado? A salvação vai te interessar. Desculpe-me, não tenho nada com o teu viver, estou cumprindo ordens, esse é o meu dever. A pura verdade a todos falar. Desculpe-me, não tenho nada com o teu viver, estou cumprindo ordens, esse é o meu dever. A pura verdade a todos falar. Aproveite a vida, pois o final é a morte. Aqui eu canto, entendeu? Eu canto também. Playback. Tem que cantar na Praça da Sé. Legal. Tá ouvindo aqui?
Deus abençoe ele também para pregar na rua. Em nome de Jesus. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, a todos os moradores de Birigui. Isaías 58, Jesus, próprio Deus, inspirou o profeta Isaías a escrever: clame bem alto, não te detenha, ou seja, não tenha medo. Denuncie o pecado de Jacó, denuncie o pecado de Israel, denuncie o pecado de Birigui, denuncie o pecado de Araçatuba, denuncie o pecado de Guararapes, porque eles clamam pelo meu nome, fazem rituais, mas não conhecem o próprio Deus que os criou. O papel da igreja não é ter medo do diabo, não é ter medo de político, de governador, de prefeito. O papel da igreja é pegar o evangelho, que ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, mas não pereça, mas tenha vida eterna. Ninguém vem aqui condenar ninguém, porque eu não posso condenar aquilo que já está condenado. Se você não tem Cristo, você já está condenado. Se você não tem o Senhor como seu Salvador, você já está condenado. Ótima oportunidade. Participe nos dias 19 Aí e 20 fala de fevereiro. que este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. O coração está longe de Deus, está longe da palavra, está longe do Senhor. Fala o que tem Deus, fala o que tem Jesus, mas não conhece o Senhor. Não conhece porque não lê Bíblia, não conhece porque não conhece o Senhor, não procura. Esse Isaías escreveu: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o homem mau os seus caminhos e o pecador as suas obras. Volte para o Senhor, volte para Deus, creia no poder do Evangelho. O apóstolo Pedro, apóstolo do Espírito Santo, guiado pelo Espírito, ele não era papa, não era padre, muito menos líder de igreja católica. Ele era um simples pescador de homens, de almas. O apóstolo Pedro era pescador de almas. Não era rico, não era papa sentado no dinheiro. Ele era simplesmente um pescador
que foi enviado para pregar o Evangelho. E ele escreveu 2 cartas. Eu vou ler uma. Carta de Pedro. Pedro não veio fazer fogueira santa de Israel. Pedro não veio fazer campanha. Pedro pregou o Evangelho. Ele é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Você crê em Cristo? Se você crê no Evangelho, então pare para ouvir essa mensagem. Pare para ouvir que Deus tem para falar para você. Pode ser seu último dia hoje. Você pode morrer hoje e descer para o lago de fogo e enxofre. 2 Pedro, capítulo 2. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, que introduzirão heresias destruidoras, ao ponto de negarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. Muitos seguirão as suas práticas libertinas. Por causa dele será difamado o caminho da verdade. Movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fingidas. Para eles o juízo já é lavrado, que ao longo do tempo não tarda, a sua destruição não dorme. O apóstolo Pedro escreveu, falando que nos últimos dias se levantaria falsos profetas. São falsos líderes, são mestres, que iriam introduzir heresias no meio da igreja, trazendo repentina destruição para o povo. Ia difamar o caminho da verdade, ia difamar o caminho do Senhor, criar heresias, doutrinas de demônios, para enganar o povo. Falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores, falsas pessoas que com sorte a ganância ia enganar o povo, ia levar o povo para a destruição. Qual é essa heresia destruidora? Qual é o caminho que a gente tem que tomar? Jesus falou para os discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho. Os outros caminhos é morte, é destruição, é separação de Deus. O Espiritismo ensina que você vai reencarnar quando você morrer, que você vai acordar em outro corpo nessa terra. Mentira de Satanás. E o povo está acreditando nessa doutrina do diabo, acreditando que vai reencarnar, acreditando que vai assumir outro corpo. São doutrinas de demônios. O apóstolo Paulo também escreveu: ninguém vai reencarnar. Jesus pregou a ressurreição. Jesus pregou vida eterna e não reencarnação. Se Brasil, maioria do povo é espírita, maioria do povo acredita nessa doutrina do diabo, que vai reencarnar, que vai vir em outro corpo. Isso aí é mentira. O apóstolo Pedro escreveu: são doutrinas de demônios, heresias destruidoras, para difamar o caminho da verdade. E aparecer Chico Xavier, Allan Kardec, João de Deus. São falsos profetas, são falsos mestres que introduzem heresias. Qual é a heresia que a Igreja Católica prega? Que Maria vai rogar, que Maria vai interceder. Segundo 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, para que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus. Maria cumpriu o chamado dela na terra. Maria só cumpriu o chamado dela de trazer o Salvador. Em Lucas ela fala que ela necessitava de um Salvador. Ela é pecadora como nós. Ela não intercede por ninguém. Se estão ensinando isso, é doutrina de Satanás. Essa Babilônia católica matou milhões,
matou milhões com indulgência, matou milhões falando que o povo ia para o purgatório, tomava terra. Esse tipo de pregação você não vai ouvir nas igrejas evangélicas. Esse tipo de pregação que denuncia o pecado, denuncia as seitas e heresias, você não vai ver. Movido por avareza, faria negócio de vós, negócio das almas. E o povo acreditando, o falso profeta ia vir para levar o povo para o inferno, ensinando heresias e demônios. E o povo acredita que a Aparecida vai rogar, acredita que esse demônio vai rogar. Por isso que o Brasil está debaixo de maldição, porque tem idolatria, feitiçaria por todos os lugares. Você entra na cidade, tem uma imagem Aparecida. Se não tem da Aparecida, tem da maçonaria. Para um negócio de vós, o apóstolo Pedro escreveu, por avareza, pelo dinheiro, para um negócio de vós, para enganar sua alma, para levar sua alma para o inferno. Por isso que o povo não acredita. Comece a ler Bíblia. A pregação do Evangelho, ela é o poder para a salvação. E um monte de gente acredita que Maria vai rogar. A Bíblia não dá respaldo para isso. A palavra de Deus não dá respaldo. Jesus falou: ei, eu enviarei o Consolador, e ele não falará dele, mas falará de mim. Jesus falou. De Gênesis, Apocalipse, a Bíblia fala de um Salvador. Aponta para Jesus, aponta para o sacrifício dele, e não para Maria. Comece a ler Bíblia, comece a crer na palavra de Deus, comece a ler a palavra de Deus, Birigui. Jesus está voltando. Iam difamar o caminho da verdade, iam difamar o caminho do Senhor, iam falar que para salvação tinha que ser por obra. Você não precisa fazer obra, você não precisa rezar terço, simplesmente dobre o joelho, ore ao teu Pai secreto, que Ele vai te ouvir, e é de graça. Por isso que o meu compromisso é com as almas, o meu compromisso é com a salvação da tua alma. Para onde você vai se você morrer hoje? Para onde você vai? Essa vida de pecado, de bebedeira, de maconha, cigarro, prostituição. Os apóstolos escreviam: arrependei-vos. A pregação de Jesus era: arrependei-vos, pois é chegado o reino do céu. A pregação de Jesus era para o povo consertar o caminho, voltar para o Senhor. Todos os profetas escreveram assim, pregaram assim. Todos os profetas que Deus enviou, o povo matava, o povo degolava. Isaías foi encerrado ao meio, os apóstolos foram mortos por pregar o Evangelho verdadeiro, por pregar a palavra genuína, por pregar o poder da salvação em Cristo. Foram mortos, decapitados, lançados na fogueira. Agora que esses evangélicos passam de carro zero, não pregam o evangelho nas ruas, porque nas ruas não dá dinheiro. Por isso que o apóstolo Pedro escreveu: farão comércio de vós com palavras fingidas,
Apocalipse fala, são traficantes de alma os falsos profetas. São traficantes de alma. E ele escreve que o juízo sobre eles não tarda. O juízo sobre aqueles que ensinam errado não tarda. O juízo que Deus está vindo sobre uma nação corrupta, sobre uma nação perversa. Estão escolhendo adorar os demônios do que crê na palavra de Deus. Estão escolhendo adorar o diabo do que crê na palavra de Deus. Mas o juízo está vindo. Todos prestarão conta diante do tribunal de Cristo. Desde o grande ao maior, do maior ao menor. Todos estarão de pé perante o tribunal de Cristo. Para falar se aquilo que ensinaram está de a favor da palavra de Deus. O que você tem escutado? O que você tem escutado, Birigui? Escutado que você vai virar gay, que é normal? Escutado que você pode trair a mulher e o marido? Com palavras fingidas. Estou lendo a Bíblia, somente a palavra de Deus. Muitos morreram hoje e abriram os olhos do inferno. Lucas 16, 19. O rico abriu os olhos do inferno. Tinha tudo. Tinha dinheiro, tinha as melhores roupas, os melhores banquetes, mas não tinha Jesus, mas não tinha Deus, e abriu os olhos do inferno. Lázaro não tinha nada, só tinha ferida e fome, mas tinha Deus, e abriu os olhos do seio de Abraão. O inferno é real, o inferno é real, e tem muitos que morreram hoje por não aceitar a palavra de Deus e abrir os olhos do inferno. Por avareza, o apóstolo Pedro escreveu, por avareza, por amor ao dinheiro, vão negociar a alma do povo. Por amor ao dinheiro, vão negociar a palavra de Deus. Farão comércio de vós. Comércio. Que se vê hoje é comércio. Não pregam a palavra de Deus. Jesus está voltando. Por isso que o juízo não tarda. Por isso que o Brasil está debaixo de maldição. Porque é muita heresia, muitas seitas. Cada cidade tem um demônio da Aparecida na entrada. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Salmo 115 fala que no céu, o Senhor Deus está no céu e faz conforme agrada. Mas as imagens de escultura, tem pés, mas não anda, tem boca, mas não fala, tem mãos, mas não apalpa, tem olhos, mas não vê. Manda a imagem da Aparecida sair lá da igreja dela, dá um pulinho aqui na praça aqui. Aí manda ela vir andando, para ver se ela vem. Não vem, porque é Deus fabricado por homem. Jeremias fala que é um espantalho no meio do pipinal. E o povo é enganado por essas heresias. Começa a ler Bíblia, começa a crer no Evangelho, começa a ler a palavra de Deus, para que você não seja enganado pelo diabo. A Bíblia fala que Satanás pensou que seria maior que Deus. Ele tentou tomar o trono de Deus. E a Bíblia fala que ele foi expulso do céu, lançado em prisões,
para a vergonha. Satanás fazia comércio das almas, fazia comércio. O diabo gosta de fazer comércio com a sua alma. Jesus, Mateus 4, tentado, foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. E o diabo apareceu para ele. Ele já estava com fome, 40 dias jejuando e orando. E o diabo falou: transforme essas pedras em pães. Tentando Jesus. Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Não é de pão que vive o homem, é da palavra de Deus, é da Bíblia, é da palavra de Deus. Catecismo não vai te alimentar, Redecia da Hélio White não vai te alimentar, Alcorão também não. O que alimenta é a palavra de Deus, o que alimenta é o poder do Evangelho. E Jesus venceu o diabo com a palavra. O diabo falou para ele: está vendo tudo esses reinos? Está vendo tudo isso aqui? Fama, política, dinheiro, prestígio, grau 33 da maçonaria. Você vai querer? Tudo isso eu te dou. Que é meu. Esse sistema que você vê hoje aí, político, religioso, é de Satanás, é do diabo. O diabo que controla esse sistema, a mídia, a religião, a política, direita e esquerda, é tudo a mesma coisa, é comunismo e maçonaria. Difamarão o caminho da verdade. E Jesus falou para Satanás: sai daqui, Satanás. Somente ao Senhor teu Deus adorará, somente Ele servirá. E Jesus venceu de novo o diabo com a palavra. E o diabo falou para ele: pula daqui. Aos anjos darão ordem ao teu respeito. Olha que te livre. O diabo usou a Bíblia. O diabo usou a Bíblia para tentar o povo. Os falsos profetas usam a Bíblia para enganar o povo. Mas como vão vencer se tem preguiça de ler Bíblia? Se tem preguiça de ler a palavra de Deus? Se tem preguiça de crer no poder da palavra? Se fosse o Pablo Vittar dançando aqui, estava lotada essa praça. Ou está subindo nesse palco aqui. Mas como é a palavra de Deus, o povo passa reto, o povo passa correndo, porque não querem ouvir a verdade. Jesus falou para o diabo: não tentarás ao Senhor teu Deus. E o diabo deixou ele. Isso que Jesus fez, ele venceu o diabo. Ele mostrou para nós que nós venceremos também o diabo. Porque Tiago, capítulo 4, Tiago falou: Mandou mesmo, vai lá. Isso é um trabalho, tá? Amém. E o diabo afastou. Tiago 4 fala: resistir ao diabo, ele pode fugir de vós. A igreja não tem que ter medo do diabo. A igreja tem que denunciar o pecado, tem que denunciar as obras das trevas. O papel da igreja é desmascarar Satanás e crer no poder da palavra de Deus.
Jesus venceu o diabo com a palavra de Deus. E o tempo não tarda. O apóstolo Pedro escreveu: o tempo dessa geração não tarda. O dia do juízo final, do grande julgamento não tarda. Jesus lançará os podes do lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Versículo 4. Ele escreveu: ora, Deus não poupou os anjos que pecaram, antes precipitaram no inferno, entregou ao abismo de trevas reservado para o juízo. Os anjos que pecaram, que deixaram a morada celestial, ele lançou no inferno, reservado para o dia do juízo, em abismo. Os anjos que viu Deus, que morava no céu, que pecaram, Deus lançou no inferno, reservado para o dia do juízo. Não poupou Noé, o mundo antigo. Não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça. Mais 7 pessoas quando fez vir dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E na geração de Noé, a Bíblia fala que ele fazia sexo com os demônios. E Noé pregava para ele: vai vir destruição, Deus vai mandar chuva, eu estou construindo uma arca, venha comigo, se arrependam, venha comigo. E ele zombava de Noé, zombava de Noé: ah, Noé, Deus é amor, Deus não vai matar ninguém. Ah, Noé, Deus falou que tudo é amor. E a Bíblia fala que veio o dilúvio, matou toda aquela geração. A geração de Noé foram mortos pelo dilúvio. Foram mortos, só salvou Noé e a família dele. A Bíblia fala: pregador da justiça. Pregava o que agradava a Deus. Noé pregou durante 120 anos. Arrependei-vos, Deus vai matar vocês, creia na palavra, volte para o Senhor. Zombava de Noé. Zombava de Noé. E as águas veio a chuva e destruiu a todos. Destruiu a todos. Não poupou. Reduziu as cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra e ordenou a ruína completa, tendo posto como exemplo: quantos venham a viver impiamente. Livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles subordinados, porque era justo pelo que vivia, ouvia, quando habitava entre eles, e atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos, reserva para o castigo os injustos para o dia do juízo. A geração de Sodoma e Gomorra, todos eram gays, todos eram homossexuais. E os anjos foram lá para tirar Ló. E eles cresceram os olhos, bateram na porta de Ló: traz para cá, queremos ter relações sexuais com esses homens. Bateram na porta, Ló saiu para fora e falou: não, não faça isso, eu tenho 2 meninas virgens, faça Deus o que vocês quiserem. E ele ficou irado, aqueles demoniados, pegaram Ló. Não, que esses homens eram gays, eram todos gays, queria ter relação sexual com os anjos. Ló ofereceu mulheres e eles queriam ter relação sexual com os homens. A mesma
mesma palavra que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 1. Os homens deixariam o contato natural da mulher, se inflamariam por outros homens. E a mesma coisa, a mulher deixaria de ter relação sexual com o homem e outra mulher. Geração de gay, geração de lésbica, que estão reservados para o juízo. Deus matou a geração de Sodoma e Gomorra. Eles queriam ter relação sexual com os anjos. Queria ter relação sexual com os demônios. A Bíblia fala, Deus, do maior ao menor, todos eram gays. Mas o povo prefere acreditar no Pablo Vittar. Prefere acreditar no Paulo Gustavo, que zombava de Deus. Falou que Jesus era travesti. Que se Jesus estivesse aqui, ele estaria no show do Pablo Vittar. Cadê ele para falar isso? É um tolo. Salmo 14 fala que é um tolo. É um tolo. Respeita a minha religião. O povo só sabe falar isso. Respeita a minha religião. No dia do juízo final, Deus não vai respeitar a religião de ninguém. Ele vai falar pro lado esquerdo os bodes, preparado para o inferno. Deus não vai respeitar adorador de imagem e escultura, porque a palavra dele fala não para a imagem e escultura. E o povo está fazendo imagem Aparecida, de Fátima, de Lourdes, se prostrando, acendendo vela para demônio, e achando que Deus não está vendo. Achando que Jesus não está vendo. Gálatas 6, 7, 8. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Está zombando de Deus? Está escarnecendo da palavra de Deus? Com sua conduta? Hein? Está escarnecendo com a palavra? Nem o seu corpo você é dono. A Bíblia fala que o templo do Espírito Santo somos nós. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Há 3 meses atrás, eu pregava nessa praça. Esse prefeito maçom chamou a polícia para mim, porque ele não queria que eu falasse para ele que ele estava indo para o inferno. Jesus falou, o juízo não tarda. Está na Bíblia, 2 Pedro. 2 Pedro, Deus matou a geração de Sodoma e Gomorra. Foram mortos por Deus, não foi pelo diabo. O diabo não tem poder. O diabo é só mais um cachorro vagabundo que fica passeando pela terra procurando alguém para devorar. Deus falou para Satanás, o que você está fazendo? Falou, estou passeando pela terra. É vagabundo. E o povo tem acreditado no diabo. Tem acreditado nas mentiras do diabo. E Ló vivia afligido, a Bíblia fala. Aquela população falava para Ló, você tem que concordar com o homossexualismo, Ló. Ló, não, é normal, Ló, o homossexualismo. E Ló vivia com a alma afligida. Vivia com a alma afligida. Todos os dias por causa daqueles ímpios. Eles queriam difamar o caminho da verdade, difamar a vida de Ló, para que Ló se desvie do caminho do Senhor. Porque Ló era parente de Abraão, ele conhecia o caminho de Deus, ele conhecia as palavras do Senhor. E Deus enviou os anjos para tirar Ló. Deus, quando ele voltar, ele vai livrar a igreja verdadeira. E não esses templos evangélicos, católicos e espíritas. Deus vai livrar a igreja verdadeira. Aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. João 4, 23. A mulher samaritana perguntou para Jesus: Jesus, aonde nós devemos adorar? Uns falam que é na Universal, outros falam que é no Vaticano, outros falam que é no centro de espírita. Aí Jesus falou: não é nenhum desses lugares. Chegará o tempo que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E esse é o tais que o Pai procura. Não adianta fazer campanha, fazer voto e não obedecer a palavra. Fala que Deus vai castigar os ímpios e guardar os justos.
os piedosos, que obedecem a palavra de Deus, que obedecem o poder do Evangelho. Tá querendo virar gay? Então pense bem. Pense bem, porque o lago de fogo e enxofre te aguarda. Tá querendo entrar para a maçonaria? Pense bem, porque o lago de fogo te aguarda. Especialmente aqueles que seguem a carne, andam em imundas paixões, menosprezam qualquer governo, são atrevidos, arrogantes, não têm tema de difamar as autoridades superiores, aos passos que os anjos, embora maior em força e poder, não proferiram contra eles juízo infamante na presença do Senhor. Os anjos não blasfemaram contra Deus, e a geração de hoje blasfema, zomba do nome de Deus, zomba do nome de Jesus. O sacrifício de Jesus na cruz foi o maior tesouro que o ser humano poderia ter. Foi o maior bênção que o ser humano poderia ter. O melhor de Deus já veio, não vai vir, que é o sacrifício dele na cruz. Mas o apóstolo Pedro falou que eles iam difamar as autoridades, ia difamar o caminho da verdade. A autoridade é Jesus, a autoridade da igreja, a cabeça da igreja é Jesus. Não é pastor, não é padre, não é papa, não é nenhum líder, é Jesus que é o cabeça da igreja. Jesus é que guia a igreja no caminho da verdade e da justiça. É Jesus que guarda a igreja. A verdadeira igreja não são templos, são pessoas. Você não precisa ir para um templo, você já é um templo. Você não precisa mais. Mateus 24, Jesus falou: derruba esse templo que depois de 3 dias eu vou erguer. Aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Nós somos o templo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Aqueles que seguem suas paixões, o apóstolo Pedro fala, são atrevidos, seguem seus caminhos, caminho da prostituição, do adultério, caminho da mentira. Quantas igrejas evangélicas apoiando o divórcio e o segundo casamento, pastores do segundo casamento pregando o evangelho. Já viu algum apóstolo no segundo casamento? No terceiro casamento? Casamento é para solteiro e viúvo, não é para divorciado. Apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 7, 10, 11, aos casados que não se separem, mas que se separar fique só. E que se quiser voltar, volte com a sua mulher, não é para casar novamente. São atrevidos, fazem pior que os anjos, difamam o caminho do Senhor. Esses, todavia, como brutos, irracionais, naturalmente tendem para a presa e destruição, falando mal daquilo que são ignorantes, na sua destruição há também de ser destruídos. Recebendo a injustiça, por salário da injustiça, que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal, em pleno dia, nos quais, notas deformidades, eles relagam as suas próprias mistificações, enquanto banquetam convosco, tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis do pecado, engordando mais ainda inconstantes, tendo exercitado na avareza, filhos malditos, a Bíblia está falando. Iam estar preocupados com os próprios prazeres, com o comer, com o vestir,
com aquilo que é pão e não com aquilo que é espiritual. Cheio de adultério, de furto, de roubo, tendo o coração endurecido, se tornando filhos malditos. O apóstolo Pedro está falando. As cartas de Pedro, as cartas de João e as cartas de Judas, vai ser muito difícil você ver alguma igreja evangélica pregando. Porque vai falar sobre homossexualismo, vai falar sobre os falsos profetas, sobre a idolatria, sobre esse sistema corrupto. Por isso que o povo não quer mexer no cacho de marimbondo. Abandonando o caminho reto, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. O rei chegou para Balaão, medianitas, se eu não me engano, os amalequitas. Falou: está vindo um povo aí, numerosos, como a areia do mar. Eles estão vindo, devorando tudo. Lance uma maldição sobre eles, porque eu sei que tudo que você fala acontece. E Balaão falou: vou consultar o Senhor antes de ir. Aí Deus apareceu para Balaão e falou: não vai. Não vai, porque esse povo é escolhido meu. Esse povo é separado. Aí voltou o rei, falou: Balaão, vamos. Ou não, o Senhor falou para mim não ir. Mesmo que você me deu ouro, tesouro, eu não vou. Mas Balaão não resistiu, a Bíblia fala. Montou seu jumento, sua mula, e foi para amaldiçoar o povo Israel. Chegou lá, o anjo se colocou na frente daquela mula. E ele começou a bater na mula, porque que a mula não anda. Ia para um lado para o outro, a pouco da mula pisaram o pé dele. E ele gritou: vamos logo! Aí a mula falou: você não está vendo o anjo aqui na frente? O anjo está com a espada para nos matar. Aí o anjo apareceu, falou para ele: por que você está fazendo isso com ela? Por amor a ela, eu não mato você, senão eu teria livrado só ela. Aí Balaão foi, chegou lá, o rei falou: amaldiçoa. E ele só amaldiçoava, só abençoava. O rei foi irado com aquilo. Mas aí a Bíblia não fala. Chegou o tempo, lá em Apocalipse vai falar, que Balaão chegou no rei, falou: ó, faz o seguinte, maldição não está dando, mas sabe o que você faz? Você manda mulheres bonitas pagãs lá no meio, que eles vão se corromper. Deu conselho, chegou lá, as mulheres se inflamaram com os israelitas e eles se corromperam, levantaram bezerro de ouro, começaram a adorar os deuses pagãos e foram mortos. Só entrou a geração seguinte e o único Josué e Caleb. Por quê? Porque Balaão se vendeu por causa do dinheiro. Balaão se vendeu, cheio de pastor Balaão se vendendo e levando o povo para a destruição, difamando o caminho da verdade, difamando o caminho do Senhor. Recebeu, porém, o castigo das suas transgressões, a saber, o mundo animal de carga, falando com voz humana, recreou e se sabendo o profeta. Um animal teve que falar para Balaão. Estava tão cego pelo dinheiro, tão cego pela fama. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por o tempo. Para ele está reservada a negridão das trevas. Portanto, proferiram palavras audaciosas, de vaidade, engodando paixões carnais por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Prometeram liberdade quando eles mesmos são escravos. Corrupção, pois aquele que é vencido ficará escravo do vencedor. Estão prometendo paz para o povo,
Os políticos prometendo paz, que você vai ficar livre do Covid, tomando 4, 5 doses de vacina. Ó, tome vacina, que vocês vão ficar em paz. O escravo tentando tirar outro escravo. O Dória, que é escravo do diabo, tentando tirar o povo. Bolsonaro, que é escravo da maçonaria, tentando livrar o povo. Quem guarda a igreja é Deus. Quem guarda o ser humano é Deus. Quem livra do Covid é Deus. Não é vacina. Creia na palavra de Deus. Êxodo fala que Ele é o Senhor que cura. Eu sou o Senhor que cura. E não é vacina. É o Senhor Jesus que cura. Está falando assim, são carnais. São cheios de libertinagem. Prometendo para você que você vai ter saúde. Sendo que eles estão mais doentes do que nós. Doentes pelo pecado, são animais irracionais. Prometendo aquilo que não vai conseguir para o ser humano. Bate na porta do Dória 3 horas da manhã para ver se ele vai guardar você. Não vai, ele vai estar dormindo. Mas o guarda de Israel jamais dorme. O Senhor Deus jamais dorme. Jesus jamais dorme. E a igreja evangélica correndo atrás do Bolsonaro, achando que ele vai salvar alguém. Não vai. Quem salva é Jesus. Quem salva é o Senhor Jesus. E quem protege é Ele também. Está falando aqui, ó. Eu sou escravo. Sou escravo. Prometendo liberdade para o povo que está escravo. Cego guiando outro cego. Como que eu posso guiar você? Eu sou cego. Guiar outro cego. Você não precisa de homens para guiar você. Você tem o Espírito Santo de Deus. Deus que guia você. Ser humano nenhum consegue guiar outro. Difamarão o caminho da verdade. Geração quer virar gay. Tudo gay. Difamando o caminho da verdade. Difamando o poder do evangelho. Vai escarnecendo. Se estiver no inferno, vamos ver o que você vai fazer. Olha, que estiver no lago de fogo, quero ver se vai dar risada da palavra de Deus. Olha, que estiver queimando por séculos do século, aí vai gritar: ai Deus, eu não podia fazer aquilo. Mas estão morrendo por não acreditar na palavra de Deus. Cheio de libertinagem, cheio de furto. Portanto, depois de ter escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo, são vestidos, se tornou o último estado pior do que o primeiro. Conhece Jesus, conhece a palavra, vai preferir voltar para o mundo. O estado volta pior que o primeiro. Volta pior. Não roubava, começa a roubar. Não traía, começa a trair. Era homem, vira gay. Era mulher, virou lésbica. Porque rejeitaram o poder do Evangelho. Rejeitaram a palavra de Deus. Essa Bíblia aqui, ela é mais atual do que qualquer jornal que você lê. Ela é mais atual do que qualquer internet. Ela fala do que aconteceu, do que está acontecendo e o que vai acontecer. Pois é melhor se eu nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que ter conhecido, voltado para trás, apartando do santo mandamento que foi dado, como aconteceu de estágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a resolver no lamaçal. Pegou uma porca, dá um banho nela, aí você solta, ela está rolando de novo na lama. Porque ela gosta da lama. Assim é o ser humano. Deus vem, lava, limpa, mas aí dá ouvido pro diabo. Aí a Bíblia fala que a casa adornada, o diabo fala: voltarei, e volta para casa. E o último estado fica pior do que o primeiro.
viu um cachorro? Ele vomita e come o vômito. É assim o ser humano. Nas atitudes, ele vomita e começa a comer o vômito do mundo de novo. Começa a se alimentar daquilo que o diabo deu. São como cão e porco. A Bíblia fala, não jogai pérolas aos porcos, porque eles vão pisar. Estou lançando a semente aqui hoje, no teu coração, e Deus está sondando todos os que estão ouvindo. Como que você está recebendo essa palavra? Você é porco ou ovelha? Você é bode ou cão? Como animais irracionais. No capítulo 3 de 2 Pedro, estou lendo a segunda carta de Pedro. Depois você lê na sua casa, para você ver que eu não estou pregando nada daquilo que eu ouvi falar. Não estou pregando filosofia, muito menos jornalzinho de igreja católica. Estou pregando a palavra de Deus. É a Bíblia. Amados, essa é agora a segunda epístola que vos escrevo, que ambas procuro despertar a lembrança da vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, como também o mandamento do Senhor, ensinado pelos apóstolos. Tendo em conta que, antes de tudo, nos últimos dias, virão escarnecedores, com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, dizendo onde está a promessa de Deus, onde está a vinda de Jesus, porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como é antes, e aí está igual hoje. Esse rapaz pregando que Jesus vai voltar, eu já escuto isso faz 100 anos, minha avó já falava isso, mas nunca aconteceu. São escarnecedores, duvidando da palavra de Deus. Eu não sei se vai chover amanhã, eu não sei se vai sair sol daqui a pouco, mas alguma coisa eu sei, e eu tenho certeza, Jesus está voltando. E que a palavra dá respaldo para isso. Virão escarnecedores, e escarnecer da volta do Senhor. E aí? Vai escolher passar a eternidade no inferno? Ou no céu com o Senhor? Se você fala que tem Jesus, mas adora Aparecida, você não tem Cristo. Porque isso aí não está na Bíblia. Deus não mandou adorar imagem de escultura. Se você fala que tem Jesus, mas está na maçonaria, você não tem Jesus. Escarnecedores. Todos esses exemplos, os anjos, Noé, a geração de Sodoma e Gomorra, o tempo de Balaão, são exemplos para que nós não seguimos, para que nós obedeceremos a palavra de Deus. Acorda que Jesus está voltando. Guarde as palavras da profecia desse livro. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.
concentração de gays zombando da palavra. Vamos ver o que eles vão falar onde estiver no fogo do inferno. Ouviram a palavra. Não vão ter desculpa não. Olha o obelisco aqui, ó. Babilônia Católica tá ali na frente. hoje lá uma matéria que me mandaram. Olha só. Então, eu comecei a pegar você na rua, passando um pouco. Não vai passar um pouco, não, um pouco. Então,
Ninguém tem. Vambora! Deixa eu... Ó, irmãos, como que é o nome do senhor? Zilmar. Pastor Zilmar. Deus tinha falado pra ele tem uma casa de som pra pregar. Ele prega o evangelho nas ruas, lá em São Paulo, né? Praça da Sé, Praça da República. Amém? É uma honra estar participando aqui desse trabalho maravilhoso que é o Puro Ar Livre, né? Que hoje a maioria dos evangelhos estão estagnados, pararam, não é? E então, graças a Deus, tem o nosso querido irmão aqui, mas essa força de vontade, essa juventude aí, levando a palavra de Deus aqui em Birigui. Amém. Vai pregar um pouco pra nós lá. Vai lá. Deixa eu baixar o som lá. Meus amigos, nesta tarde quero cumprimentá-los na paz de Cristo Jesus. Vocês já ouviram uma boa porção da palavra de Deus aos vossos corações. Eu sou o pastor Zilmar, resido ali em São Paulo. A coisa mais importante que eu achei interessante desse jovem é estar nessa praça de Birigui, levando a palavra de Deus aos nossos corações. Muito importante, porque muitas pessoas, ou pode ser os próprios evangélicos em si, deixaram de pregar a palavra de Deus na praça ou nas praças. Pregam há um tempo, dentro de um tempo, mas esquece que a praça é muito importante e tem pessoas muito importantes para ouvir a palavra de Deus. O que diz a palavra do Senhor? Disse Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, se diz criatura, nem todos são filhos de Deus. É a Bíblia quem diz, não sou eu, não é o jovem que pregou, mas a palavra de Deus diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a todo aquele que crê com certeza terá vida eterna. Tem que passar pelo processo do batismo das águas, crendo em Cristo Jesus, que Ele é o único Senhor da nossa vida. E essa tarde, meus amados, meus amigos, eu quero dizer aos senhores, ler o texto da palavra de Deus. Vamos ver, está escrito aqui em 2 Reis, capítulo 5, e o versículo 1 que diz: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, ou seja, de respeito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém
leproso. Eu quero colocar aqui 5 características que Naamã tinha na vida dele. Primeiro, ele é comandante do exército. Segundo, aleluia, era grande homem diante do seu Senhor. Terceiro, de muito respeito. Segundo, porque ele ganhou a guerra, teve vitória, guerreou contra a Síria e ganhou a guerra. Era ele herói da guerra, porém leproso. Naamã tinha todas essas qualidades, mas a sua vida estava ferreada, ou seja, estava em situação precária, estava à beira da morte. Naamã tinha todos esses cargos, Naamã tinha todos esses benefícios, mas a lepra estava lhe corroendo. Meus amigos, eu digo uma coisa aos senhores, Barão de São Paulo, na Praça da Sé, às vezes estou sempre pregando ali na Praça da Sé, cantando ali. Eu digo aos senhores que uma tarde, na sexta-feira desta, eu estava ali cantando e pregando a palavra de Deus na Praça da Sé. E apareceu um jovem, todo bonito, estava de terno, gravata, estava todo alinhado. E de repente ele parou e começou a ouvir a mensagem. Depois que eu parei de pregar, ele me chamou à parte e disse: pastor, eu quero falar com o senhor. Pois não, meu jovem. Ele me disse: olha, pastor, eu passei do viaduto do Chá. Eu não sei não sei se vocês conhecem ali, o centro de São Paulo, né, viaduto do Chá, fica bem no centro ali, pegando a prefeitura de São Paulo. E esse jovem disse: olha, pastor, eu passei no viaduto do Chá, olhei para baixo, e eu pensei em me tirar e acabar com a minha vida. Eu disse: moço, qual é o seu nome? Ele disse: Samuel. Muito bem, Samuel. Por gentileza, qual é o seu problema? Pastor, eu sou acometido de hemofilia e tenho HIV. O que me resta agora, pastor, é morrer. Eu não quero mais viver. O que me resta mesmo é acabar com a minha vida, porque eu sou acometido dessa enfermidade. Mas eu disse: Samuel, no sábado estarei fazendo uma noite de louvor ali na Rua da Moca, na Moca. Você está convidado, você vai, Samuel? Sim, pastor, eu vou. E ali, meus amados, convidei várias igrejas de várias regiões ali. E ali foram o pessoal, no salão bem grande, bem lotado. E ali comecei a falar do grande amor de Deus. De repente, eu recebi uma carta do moço dizendo: pastor, eu preciso encontrar com o Senhor Jesus nesta noite. Eu preciso de renovar a minha vida. Aleluia. Eu estou resumindo, meus queridos, porque a carta é meio longa. Mas eu fiz uma pergunta a toda a igreja que estava presente. Meus queridos irmãos, todos acreditam em Deus, sim. Vocês acreditam que Deus pode mudar o curso da vida desse moço? Sim. E ali, meus amados, fiz a pergunta e pedi a Samuel que viesse à frente, e eu pedi que ele se ajoelhasse, pedi que todos pudessem estender seus braços em direção a Samuel. E aí começamos a orar, pedir a Deus o fervor no coração, na alma, não rasgar as vestes externas, mas rasgar o coração perante Deus, em favor de Samuel. Eu quero dizer aos senhores que naquele momento, aquele moço que estava com hemofilia e HIV, começamos a orar e Deus começou a visitar a vida daquele moço e ele começou a pular na presença de Deus. Significa o quê? Que o Deus pode mudar, Deus pode curar o homem da hemofilia, do HIV. O mais pecado seja a mais situação do homem se encontrar. Qual é a situação do homem? É o pecado que está comendo a sua alma. É o pecado que está comendo a sua vida. Às vezes você olha para os céus, e às vezes você olha para os lados e não encontra ninguém.
para lhe abraçar. Mas lembre-se de uma coisa, que Jesus Cristo, Ele é o único Senhor que pode mudar o curso da sua vida. Aleluia! Não tem pastor, não tem bispo, não tem apóstolo. Glória a que Deus! pode mudar o curso da sua vida. Somente Jesus. Somente Cristo que pode mudar a sua situação. Aleluia! O homem despreza você. O homem despreza pela sua posição social. O homem despreza pela sua situação financeira. Mas Jesus Cristo, Ele não despreza você. Jesus Cristo, Ele é o único que pode te abraçar neste momento mais difícil da sua vida. Eu quero dizer aos senhores que quando esse moço, ele viajou para a sua cidade, depois ele me ligou e me dizendo: pastor, eu cheguei na minha casa, encontrei o meu pai que estava fora da igreja. Conversando com ele, ele voltou. Eu quero dizer uma coisa para o senhor. Pois não, Samuel. Pastor, eu fui no hospital, fiz o exame e constatou que eu estou livre do HIV e da hemofilia. O que eu quero dizer com isso, meu amigo? Jesus Cristo, repito, é o único que pode fazer uma obra na sua vida. Não quero dizer somente, eu quero dizer que é mais importante a cura material, mas a cura maior é a cura da sua vida espiritual, que está ressequida, que está em situação complicada, às vezes levando ao ponto do suicídio. Mas não faça tal. Lembrando, sim, que quantas pessoas hoje, quem sabe, suicidaram por preocupações financeiras e outras coisas mais, mas esquecerem que existe um Deus que pode mudar o curso da sua vida. Lembrando aos senhores que Naamã, com todas as qualidades, ele tinha essa lepra que estava corroendo o seu estado físico. A maior lepra que está correndo hoje no homem chama-se pecado. Pecado está totalmente avassado na vida do homem, achando que Deus não está vendo, achando que Deus faz de conta que está normal. Mas lembre-se que um dia vai chegar o dia que Deus vai mandar a sua ira sobre esta terra. Aleluia! Não ficará raiz nem ramo. Todos aqueles que zombaram, tentaram zombar de Deus, vão receber as suas recompensas. Aleluia! Pensa bem, porque às vezes pode dizer, esse senhor de cabeça branca é louco. Ele pode dizer que aquele jovem que pregou primeiro é doido. Sim, somos doidos sim. Eu prefiro ser doido para falar do grande amor de Deus do que ir para o inferno. Eu prefiro ser louco para falar do grande amor de Deus do que ir para o inferno. Aleluia! Mas é certo, meus amigos, que se nós estamos aqui, é porque nós amamos a sua vida. Nós não somos egoístas. Não queremos ser egoístas com a salvação só para nós. Mas queremos que, por isso que Jesus disse, ide por todo mundo. Ele não está falando com aquele que comete homicídio, com ladrão, com bandido. Não. Ele está falando com aqueles que aceitaram a Ele como Senhor da sua vida e levaram esta palavra a todos aqueles que não abraçaram a Jesus ainda. Uma coisa é certa, meus amigos. A realidade é que em Apocalipse, capítulo 3, observem o que está escrito na palavra do Senhor. Assim está escrito
Vamos ver capítulo 3. E o que mais importante, meus amados, que Birigui, o povo de Birigui, precisa ouvir sempre a palavra de Deus, como ela é. Vamos ver aqui Apocalipse, capítulo 9, versículo 20. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras de suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Salmo 115, observe que está escrito na palavra do Senhor. Salmo 115 diz sobre essas situações. Salmo 115, que diz o seguinte: não a nós, Senhor, não a nós, mas a teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz que lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obras na mão dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, nas suas mãos não apalpam, nem seus pés andam, som algum lhe sai da garganta, tornem-se semelhantes a eles os que fazem e quantos neles confiam. Esse versículo, meu amigo, esse versículo está lá na Bíblia do Padre, viu? Ele lê para você? Está lá na Bíblia. É bíblico. Não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia, a palavra de Deus. Que prata e ouro são ídolos deles, obra da mão dos homens. Tem boca, mas não falam. Então não adianta me prostrar diante de A e B, diante de C e A, que não vão me ouvir. Quantas vezes eu me prostrei diante do Jorginho, me prostrei diante de São Jorge, pedi tanta bênção para São Jorge, mas Jorge nem sequer me ouviu, nem do cavalo ele desceu. Mas quando eu me prostrei diante de Jesus Cristo, o único Senhor da nossa vida, esse me ouviu e transformou a minha vida, e a vida para a vida eterna. Esta é a questão. Há uma diferença muito grande de Jesus e ídolos. Então não estamos aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Você pode achar ruim, você pode se espernear, você pode jogar flechas, você pode jogar pedra, você pode falar o que quiser, mas da Bíblia eu não deixo de falar. Da palavra de Deus eu não deixo de falar a realidade, porque aqui não adianta querer esconder. Não devemos ser omissos à verdade, temos que falar ela nua e crua. Esta é a realidade. Arrependei-vos enquanto é tempo. Hoje é o dia do Senhor. Amanhã nós não sabemos se estaremos vivos. Entanto, meus queridos, que eu soube a notícia de uma tia minha que faleceu ontem lá em Leitoeiras, no oeste do Paraná. Ela estava bem, de repente veio a falecer. E aí? Será que a morte o avisou? Não. A morte vem e ceifa. Senhor, senhora, jovens, crianças, para a morte não existe idade. Para a morte não existe nenhum
é ponto social, pode ser delegado, pode ser sargento, pode ser presidente da república, pode ser capitão, pode ser quem for, a morte não manda aviso. Eu sei que a corrupção está generalizada em todo lugar, em todo lugar. A corrupção está generalizada, tanto no meio político como também no meio da igreja, infelizmente. A realidade é essa. Eu sei que muitos aqui talvez estão de longe que me conhecem, sabem quem eu sou. Mas a realidade é, meus queridos, não devo ser omisso à palavra de Deus, jamais. Você crendo ou não crendo, a realidade é esta. Tudo pode, tudo acontece, tudo tem que crer, todos têm que abraçar, aleluia, a palavra do Senhor como ela é. E todos devem entender que a realidade é como diz a palavra do Senhor. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito? Quem deu crédito à nossa pregação? Ou seja, estamos falando da palavra do Senhor. Quem deu crédito? Você está dando mais crédito aos seus bens materiais? Você está dando crédito mais à sua posição social? Você está dando crédito mais à sua família? Ao seu filho? À sua filha? Ao seu trabalho? Todos são importantes. Mas na nossa vida nós temos que abraçar, aleluia, a vida com Cristo. Com Cristo tudo vai bem. Com Cristo a família vai bem. Aleluia. A realidade é esta. Crendo ou não crendo, um dia Cristo vai arrebatar a sua igreja. Cristo vem arrebatar o seu povo. E é necessário você aceitá-lo como Senhor da sua vida. Mas nessa tarde eu quero agradecer a esta oportunidade que vocês pararam para ver a distância. Quero agradecer a este jovem que a conheci nessa tarde, que ele continue falando o grande amor de Deus às praças públicas. E que um dia podemos nos encontrar lá na Praça da Sé em São Paulo. E ali nós temos realidade, e lá se prega a palavra de Deus nua e crua mesmo. Tem esse negócio de passar a mão na cabeça, que você é bonzinho, que você olha, sabe, perder dízimo, ofertas, né? Que muitas vezes não prega a realidade, é porque não querem perder dízimo e oferta. Mexer no bolso. Não, calma. Esse aqui dá um bom dízimo, sabe quanto é o dízimo dele? Rapaz, olha, 5 mil reais, não posso perder. Então, meus queridos, não devemos ser omissos à palavra de Deus. Hoje é aceitável, mas nessa praça eu quero agradecer todos que pararam à distância para ouvir a palavra de Deus. Eu só quero agradecer orando a Deus, pedindo a Deus que possa te abençoar o seu lar, a sua família, o seu emprego, aonde você estiver, aonde você for. Eu quero que Deus continue abençoando a sua vida. Senhor Deus de Israel, Senhor Deus de Elias e de Abraão, que o Senhor possa abençoar a cada vida, a cada jovem, a cada adolescente, a cada criança, a cada lar, a cada pessoa que está trabalhando, aqueles empregados, que o Senhor possa abrir, aleluia, a porta de emprego para essas pessoas, abençoando, Senhor, as autoridades do nosso, dessa cidade, de todo o país, em si, Senhor, que o Senhor possa dar entendimento, esclarecendo a verdade a esses corações, ó Pai. Pois abençoe cada lar, como disse, abençoe todos, repreendendo todo mal, Senhor, a enfermidade, sim, Senhor, saindo do coração, da bexiga, do canal rético, onde estiver alojado, a enfermidade, saiam em o nome de Jesus Cristo. Esta é a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito obrigado em nome de Jesus. Obrigado.
prepara para nós um caminho para ele, onde posso chegar somente pelo sangue. Ela não pega. Não, depois eu. Te prepara para nós um caminho para ele, onde posso chegar somente pelo sangue.
quantas foram alcançadas pelo sangue de Jesus Cristo. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Que nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, fomos sarados, fomos sarados, fomos sarados, fomos sarados. Eu sou livre. De Jesus, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Deus abençoe, irmãos. Fiquem na paz do Senhor Jesus a todos.